Graça e paz, queridos. Amém. Pode sentar por gentileza. A classe lá de batismo pode ir para lá. E a aula de novo convertido também pode ir para a classe lá, tá bom? Graça e paz para todos. Bom dia. Amém. Amém. Bom estarmos na casa do Senhor. Agradecer a esse Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida. Sandrão, faz gentileza, bota esse ventiladorzinho para eles lá. Esse dia que o Senhor nos fez, portanto, alegremos-nos nele, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? Mais um dia que o Senhor nos deu, nos concedeu, direito de viver, fôlego de vida, acordamos, e estamos aqui nesse dia que o Senhor separou para adorarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Eu ainda aguardo, antes da volta de Cristo, que os irmãos, alguns crentes, têm sede de estar na casa do Senhor, né? Porque, como o irmão falou, vai haver um dia, nós fala sobre isso. Na noite a nós diz assim: andarão como que vagabundos de Oriente a Ocidente, querendo pão, né? Mas não o pão, não a comida, não pão de comida, água, não, mas de ouvir a palavra de Deus e não ouviram, porque não vai ter mais igreja, porque o povo vai ser arrebatado. Amém, irmão? Amém. Então, oportunidade que você tem agora, mas infelizmente nós precisamos de colocar nosso Deus em primeiro lugar na nossa vida, porque Ele te deu uma semana de trabalho, de saúde. Nós vamos fazer uma oração aqui. Pessoas estão internadas, pessoas que nesse momento, obrigado, querido, nesse momento gostaria de falar, talvez estejam falando, se é que pode, onde estão internados. Eu gostaria de estar agora na igreja, né, irmão? Vamos aguardar os acontecimentos para que a gente possa ter a sede de estar na casa do Senhor. Eu sempre tive esse desejo, essa alegria, esse prazer de estar na casa do Senhor. Ontem, por exemplo, quando eu completei 28 anos de ministério pastoral, 28 anos, que acho que não é pouca coisa, mas 42 anos no Evangelho, já pregando a palavra de Deus, desde o dia que o Senhor me chamou, me escolheu, que eu prego a palavra de Deus, desde o primeiro dia, e 28 anos como pastor. E eu sempre tive o prazer e o desejo de estar na casa do Senhor. Nunca troquei nada na minha vida pela casa do Senhor. Sempre dei importância, porque eu sempre entendi aquilo que Ele fez na minha vida. Porque se Ele não tivesse feito, talvez eu estaria aqui. Nem você estaria aqui, amém, querido? A vida que provavelmente eu estava me encaminhando, eu poderia já estar lá no... Porque a rapaziada daqui é Ricardo Albuquerque, fica mais perto, né? E provavelmente está, enfim, perdido aí, ser uma família, e Deus vai, tira você do pecado, traz para o aprisco, e pessoas não valorizam esse amor que foi cantado aqui, né? Pessoas não valorizam o tão grande amor que o Senhor teve por cada um de nós, irmãos, que tem o vigor para trabalhar, que tem o vigor para isso, mas que não tem o desejo de estar na casa do Senhor. Não espere que as coisas aconteçam na tua vida para que você se desperte. Deus não quer te despertar pelos acontecimentos. Deus quer que você se desperte pelo amor. Amém. Não é a vontade dele, irmãos. Ele não tem prazer em nada, Ele não tem prazer na doença, Ele não tem prazer em nada disso, mas Ele permite situações para que nós possamos entender que Ele é o Deus poderoso e que nós temos que ter o prazer de adorá-lo simplesmente por aquilo que Ele já fez na minha e na sua vida. É dessa maneira que eu entendo esse Deus. Então não vamos aguardar os acontecimentos. Coisas piores estão para acontecer nessa nação, nesse país, irmãos. Piores. E Deus vem mostrando, vem falando, Deus vem suprindo, Deus vem cuidando, Deus vem libertando, Deus vem sarando, Deus vem curando, e as pessoas não valorizam isso. O amor que foi cantado aqui, Ele nos amou antes que você o amasse, né? Infelizmente,
esse quadro que nós estamos vivendo em todo o povo evangélico, né? Mas nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus, que foi um chamado que Deus me deu, e eu farei isso e estarei aqui até o dia que o Senhor permitir que eu esteja aqui nessa terra. Amém, querido? Então, graça e paz mais uma vez. Graça e paz para você que está no outro lado. Que Deus o abençoe. Mas antes de ministrarmos, eu quero orar pela Giovana, né? Ela tem tido alguns quadros melhores, mas ela está internada, né? Uma coleguinha da Maria Júlia. Quero orar também pela Rejane. Os exames faz, mas não tem resultado ainda, né? Enfim, a gente sabe. O microfone aberto aqui ou é a gente aqui do lado? Deve ser do lado, né? Enfim, então está precisando de oração, porque fica aquela agonia de exame, a família guardando a resposta, mas eu sempre entendi que tudo é propósito de Deus, toda a situação da nossa vida é propósito de Deus. Amém? Não existe nada nessa terra que não seja propósito de Deus. Até as coisas que aparentemente dão errado na nossa vida é propósito de Deus. Porque aquilo ali que se acontecesse lá na frente iria te prejudicar. Só que na hora que você tem um desejo, você não enxerga dessa maneira, não é verdade? Porque o seu desejo daquilo fala muito mais alto. Aí você não consegue entender que é Deus te respondendo. Não é verdade, irmão? Se nós tivéssemos ouvido para sempre ouvir a voz, sensível para ouvir a voz do Espírito, nós entenderíamos tudo aquilo que acontecesse, mesmo de uma forma, circunstâncias contrárias, nós iríamos entender a boa, perfeita vontade de Deus. Então nós estaremos orando agora para as pessoas que estão precisando. Feche os olhos agora, querido. Senhor, meu Deus, em primeiro lugar nós queremos te agradecer por esta manhã, pela noite que nos deste. Te agradecer, Senhor, porque Tu és o Deus maravilhoso, tremendo, poderoso. Te agradecer porque a Tua palavra diz que os santos, quando dormem, o Senhor guarda, o Senhor livra. O Senhor deu livramento para cada um de nós. E nós queremos te agradecer porque acordamos. Estamos respirando esse fôlego de vida. Que, como eu falei aqui na aula de quinta-feira, nós vamos devolver para o Senhor quando o Senhor nos chamar. Porque foi o Senhor que soprou em nós. Nós éramos inertes como um boneco quando o Senhor nos formou. E a Bíblia fala que o Senhor soprou em nós o fôlego de vida. E nós fomos feitos almas viventes. Mas chegará um dia que nós teremos que devolver esse fôlego de vida e prestar conta ao Senhor de tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer aqui nessa terra. Estamos aqui diante da tua igreja, nessa escola bíblica dominical, mas eu não posso deixar de orar agora para aqueles que estão necessitados. Primeiro, que o Espírito Santo venha consolar aquela família que porventura nessa semana perdeu um ente querido. Só posso que o Teu Espírito Santo, muitas já aconteceram isso que nós não conhecemos, que o Teu Espírito Santo venha consolar esses corações enlutados. Eu te peço agora pela Giovana, para essa criança que está internada. Senhor, faça a obra nesta vida, mas que tudo que o Senhor fizer seja para a Tua glória, que ninguém venha receber a Tua glória em teu lugar. Porque a glória é do Senhor. Quando nós acontece alguma coisa que a gente dá glória para o outro, as coisas voltam. Para que Deus depois possa colher e falar: foi eu que fiz isso. Sim, meu Deus. E nós precisamos dar glória somente o Deus eterno, poderoso, Criador dos céus e da terra. Que a Bíblia fala que Deus não divide a sua glória com o outro. Toda a glória é dada a Ti. E que essa cura possa ser para a Tua glória. E que essa criança, sim, ao crescer, venha propagar a Tua palavra. Amém. Seja uma criança diferente. Nós estamos precisando de crianças diferentes. De crianças, Pai, que já cresça com prazer e alegria de estar na Tua casa. Verdade. Desejo de chorar para estar na Tua casa. Desejo de estar na Tua casa.
E que as mães também sejam cheias do teu Espírito Santo, para poder colocar os filhos na direção certa da tua palavra, para que amanhã a gente não venha chorar pelos nossos filhos. Então toma conta da Giovana agora. Agora, Pai, nossa querida irmã Rejane, que nós a conhecemos muitos anos, trabalha na vida da tua filha. Senhor, que esse resultado saia. Eu sei que se não saiu, porque existe um propósito em toda circunstância, em toda situação. Que o Senhor venha trabalhar agora na vida da tua filha, que a boa obra que o Senhor começou, o Senhor há de completar, trabalha, levanta naquele lugar, que ela vá para casa, que ela vá cuidar do lar, fazer o que ela gosta de fazer na igreja, pregar a tua palavra, Senhor, enfim. Nós pedimos que o Senhor olhe por ela agora. Sim, meu Deus. E que haja o resultado, e nós sabemos que o Senhor está operando nesse resultado. Em nome de Jesus. O Senhor Júlio César, o pai da Priscila, trabalha também. Sim, meu Deus. Toca com a tua mão poderosa. E que a cura que vier acontecer também possa ser para te glorificar. E possa também, através disso, uma alma ser salva para ti. Abençoa, Pai, a tua aula que será ministrada aqui nessa manhã. Ensinamento da tua palavra. Porque Oséias disse que meu povo foi destruído porque faltava ali conhecimento. Abençoa, Pai, todos quantos aqui estão. Nós pedimos no nome de Jesus. E a igreja diga glórias a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Pode aplaudir o irmão mais forte. Não fico vergonha de aplaudir o Senhor, não. Ele merece nosso aplauso. Amém, Deus? Amém. Graças a Deus. Após aqui, eu não sei se é melhor fazer de noite ou de manhã, porque tem, né? À noite a nossa diaconisa Rosana vai dar uma palavrinha. A gente ministra a palavra, ministra assim, depois eu falo que vai ter uma palavra sua, porque está agendado aí um passeio da igreja, dia 7 de abril, né? E junto do passeio vai ter o batismo. Porém, nós temos que sentar, bater um papo, conversar, aquelas coisas todas. E a nossa querida diaconisa Rosana está sob a direção do passeio. E nesse dia nós teremos o batismo. Quem não fizer as aulas do batismo não vai se batizar, só vai batizar quem fizer todas as aulas do batismo. Ok? Porque aí está demonstrando que não quer o batismo, né? Quando quer o batismo, não tem conversão, porque batismo é para quem é convertido. Amém? Agora a igreja pega uma pessoa, batiza no outro dia, mas o batismo não é sacramento, o batismo não salva ninguém, o batismo é para os salvos. Amém? É apenas uma ordenança da palavra. A gente faz o batismo como ordenança e não como sacramento. A Bíblia não chama santo batismo, mas a Bíblia fala santa ceia, porque a ceia, ela reflete Cristo Jesus. Amém, querido? Amém. O batismo é apenas uma ordenança do Senhor, mas não é para a salvação, é para os salvos. Então quem é salvo tem desejo de cumprir as ordenanças de Deus. Quem não é, não tem desejo. Amém, queridos? Vamos aqui no livro de Atos, capítulo 2. Eu quero falar nessa manhã sobre o mover do Espírito Santo através da igreja. Então o tema da escola bíblica dominical, o mover do Espírito Santo através da igreja. Atos capítulo 2, Atos 2 apóstolo, né, como é chamado, capítulo 2, versículo 17 e 18, quero agradecer a Deus pelas vidas que estão me assistindo do outro lado, que Deus te abençoe agora. Então, Atos, capítulo 2, versículo 17 e versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. E nos últimos dias, interessante que isso aqui é uma palavra que está escrito lá em Joel, o profeta Joel, no capítulo 2 também, né? Joel capítulo 2, é uma referência, né? No capítulo 2, lá de Joel. E nos últimos dias, acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. Versículo 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naquele dia,
profetizarão. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez, como faço sempre. Pai, agradeço ao Senhor por a leitura da Tua Palavra, me coloco prostrado diante do Senhor, como faço sempre antes de dar a Tua Palavra. Traga agora revelação da Tua Palavra para aqueles que aqui estão e nos alimente, porque o Espírito alimenta da Palavra, a carne do pecado, o Espírito da Palavra. Então, Pai, no nome do Senhor Jesus, que esta palavra venha acrescentar conhecimento para a nossa vida nesta manhã. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, amados, o livro de Atos é um livro de Atos dos Apóstolos. Todo mundo sabe que Atos é um livro onde enaltece totalmente o Espírito Santo de Deus, até porque é um livro que fala dos apóstolos, Atos dos Apóstolos, todos os fatos, todos os acontecimentos, trajetória, etc. E mostrando que haveria uma necessidade. Como nós vimos hoje no nosso dia, que é uma necessidade muito grande que o Espírito Santo venha mover através da igreja. Só que a igreja ela não é parede, né? Mas quando você fala igreja, você lembra de parede, mas a igreja não é parede, somos nós. O Espírito Santo só pode mover na igreja quando cada um de nós entendermos melhor acerca do Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Amém, irmãos? Porque diz que nos últimos dias, né? O último dia, aquele grande dia. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, também Atos do Espírito Santo, ele mostra aqui uma necessidade, porque os apóstolos eles tinham o seu compromisso, o seu chamado, o seu ministério, e sem o Espírito Santo mover na vida daqueles que realizam alguma coisa através da palavra de Deus, não tem condições. Então, tinha que haver um preparo muito grande através do Espírito Santo para a obra que aqueles apóstolos iriam realizar, porque eles seriam perseguidos, seriam presos, né? Passariam fome, etc. Então, como o grande apóstolo Paulo, que é o apóstolo exemplo de toda essa turma que tem aqui na Bíblia Sagrada, né? Então, você foi criado por Deus e foi comprado pelo sangue de Jesus. Amém? Quando nós fomos comprados por Deus, assim como esses apóstolos foram chamados, eles eram discípulos, depois discípulos, eles passaram a ser apóstolos, porque o discípulo é um aluno e aprendiz. A palavra discípulo é aquele que está aprendendo. Aí depois Deus o chamou e colocou como apóstolo, mas era necessário completar alguma coisa na vida deles, que era o poder do Espírito Santo de Deus. Sem o poder do Espírito Santo de Deus, você não consegue fazer obra nenhuma de Deus, porque tudo é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então nós fomos criados por Deus, fomos comprados pelo sangue de Jesus, fomos chamados para um propósito, todos nós temos um propósito, amém, irmão? Amém. Quando você entender isso, você vai começar a mergulhar mais na palavra de Deus. Quando você entender que você foi criado por Deus, que você foi comprado pelo sangue dele à noite, nós teremos a ceia do Senhor falando sobre isso. Quando você entender que você foi chamado para um propósito, você não foi chamado para ser um filho de Deus, Deus te resgatou, te comprou, morreu naquela cruz, pagou o teu resgate, o preço de sangue, para que você vivesse essa vida de cristianismo que a gente vive não, irmãos. Porque vai chegar um dia que a tua salvação vai ser testada. Preste atenção, essa vida que nós estamos vivendo, vai chegar um dia que a sua salvação ela vai ser testada, irmãos. É como hoje o evangelho do amor está sendo pregado. Mas naquele dia, por isso que a Bíblia fala, todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas agora, não pelo sangue do poder, eles vão derramar o próprio sangue deles. Eles vão ter que derramar o sangue deles, demonstrando que amam o Senhor através do sangue, porque desprezaram o amor. Quantos de nós desprezamos o amor quando nós deixamos de vir um compromisso da palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus? Desprezamos esse amor do qual o Senhor
Nós fomos criados por Ele. Ele te comprou, irmãos, com sangue. E nós fomos chamados para um propósito. Só que, além de um propósito que eu, você, nós fomos chamados, Ele também nos enviou para uma missão. Assim como esses apóstolos, todos eles, por isso Atos dos Apóstolos, todos eles foram chamados para uma missão. Nós não fomos chamados por Deus, irmão, para ficar da maneira que nós estamos, não, irmão. De maneira nenhuma. Quando você entender, infelizmente muitos ainda não entenderam o significado de ser chamado para o propósito. Muitos ainda não entenderam que nós fomos enviados para uma missão. Assim como Deus enviou os discípulos para uma missão, assim como Deus enviou os apóstolos para uma missão, o Senhor, quando Ele te escolheu, Ele também te escolheu para uma missão. Você precisa entender isso. E isso só poderá ser feito pelo poder, a ação e capacitação do Espírito Santo de Deus na tua vida. Se você não tiver a ação e a capacitação do Espírito Santo de Deus na tua vida, você vai ficar dessa maneira, irmãos. Não sente o poder do Espírito Santo de Deus, não tem o desejo, não chora mais na presença do Espírito Santo. As coisas do mundo parecem que entra dentro de você e vai te entristecendo, mas quando tem o Espírito Santo de Deus, tudo que acontece ao nosso redor te dá mais força para caminhar. Imagine esses apóstolos desistindo da missão dele. O que seria de nós, irmãos, que o Evangelho chegou até nós por causa deles. Então, o rastro de sangue que eles deixaram, o sangue do Cordeiro te comprou, mas o rastro de sangue dele alcançou. Olha que a Bíblia fala, tem Atos, tem aqui, eu não marquei aqui. Eles tinham tanto, o Diabo Antônio, tanta preocupação com os apóstolos, que eles falavam assim, eis que chegaram até nós aqueles que alvoroçaram o mundo. Eles tinham preocupação. Aqueles homens da época tinham uma preocupação, meu Deus, está chegando aqueles que alvoroçaram o mundo, vai alvoroçar nós também, vai perturbar a gente também. E é isso mesmo, nós temos que ser diferente, porque o Espírito Santo precisa agir nessa terra urgentemente. Amém? Nós não podemos se calar. Nós não podemos, esse negócio, não, porque tu não pode falar isso, não pode falar aquilo. Temos que falar assim, porque Deus colocou a missão. Foi dessa maneira que os discípulos fizeram lá naquela época, irmãos. Eles eram contra. Eles falavam, eles tinham uma missão, mas eles precisavam de ter o mover e a capacitação do Espírito Santo na vida deles. Vai chegar um momento que você vai precisar disso. Então você precisa de ter o mover do Espírito Santo na tua vida, irmãos. Porque senão você não vai aguentar aquilo que ainda está por vir. Porque tem louvores aí que não é muito bíblico, e a gente canta, né? O melhor de Deus está por vir. Aí quando ele fala o melhor de Deus está por vir, ele está falando de vida financeira, de dinheiro, de conquista, né? Mas o melhor de Deus já vem muito tempo, que o melhor de Deus era o Cordeiro de Deus, era o Filho dele chamado Jesus Cristo. Ele já veio há muito tempo. Amém, irmão? Agora, o Espírito Santo está agindo vai agir em toda a terra. E ele vai levantar um povo fiel que cumprirá os propósitos de Deus para esta geração. Amém, irmãos? Você vê que quando se levanta um propósito de Deus, que se levanta contra essa geração corrupta, olha o que acontece aí. Olha a força do inimigo. E aí a gente fala, não, que a igreja tem que parar, não pode falar, não sei o que, não sei o que lá, que não. Nós fomos chamados com um propósito, uma missão. E a nossa missão é justamente bater de frente, contrário, tudo isso que está acontecendo nessa geração. Amém, igreja? É dessa maneira. Então nós precisamos entender que Deus, acima de tudo, quando Ele te chamou, você não é mais bonitinho que ninguém. Mas não, te chamou porque eu sou mais bonitinho. Você estava lá, eu estava lá atrás do terreno onde morava. Escondido lá atrás do terreno, o Edivaldo, que hoje é pastor Edivaldo de Oliveira, eu já conheço há 40 e poucos anos, ele entrou lá no fundo do quintal e falava de Jesus para mim.
que até 19 para 20 anos eu não sabia o que era uma palavra de Deus, nem Bíblia. Imagina um cara com 20 anos não saber o que era Bíblia. Então, você foi chamado para uma missão, irmãos. A missão sua é pregar o poder de Deus na vida das pessoas. Eu coloquei uma coisa lá no Facebook, graças a Deus já tem muita gente que... Fiquei muito feliz com algumas pessoas que colocaram ali, inclusive a Raquel, diaconisa, dizendo que foi uma honra e um prazer muito grande ter sido pastoreada aqui nessa igreja durante 12 anos. A Brena também colocou umas frases muito bonitas lá. E a gente pode ver que de alguma maneira ou de outra maneira nós colaboramos com alguma coisa. Mas o que eu quero falar para você é que você, quando Deus te chamou, eu estava lá no meu cantinho, Deus não te chamou para que você fique vindo para culto, sentar, assistir culto, ser a mesma pessoa, não ter diferença, não mudar nada na sua casa, não mudar nada na sua família, não ter mudança, não ter transformação, não ter libertação. Não. Aí você tem que olhar para você e falar, alguma coisa vai acontecer na minha vida. Porque eu tenho que ter o poder de Deus na minha vida, através da minha vida, outras vidas serão libertas e transformadas. E eu coloquei lá que eu sou oriundo da Igreja Batista, ali eu me converti, ali Deus me chamou, fiquei 22 anos só ali. E ali eu fui para o meu conselho pastoral em 1996, dia 2 de março de 96, por isso 28 anos. E a partir daí, irmãos, eu sempre pregando palavra na Pedra Rasa, no Gaspeira, Fernando Lobo, lá para montar, aquele lugar todo, a gente revolucionou aquilo ali. É como falar, esses aí alvoroçaram o mundo. Oi? Atos 17:6. Então, esses que vieram à terra, nós, revolucionaram o mundo. Eles vão mudar a gente também. Eles vão fazer alguma coisa para mudar, a gente não pode parar, irmão. E aí eu pregava, a gente fazendo um trabalho, eu, meu irmão, pastor Simão, junto, e evangelizava, e pregava, ia para a rua, ar livre, trabalhava. E hoje, irmão, nós temos uma geração dessas pessoas, de pastores e pastoras. A maioria da nossa turma, que veio para Jesus através da nossa palavra, do nosso testemunho, pastores, eu posso trazer a maioria deles aqui. Então você vê que Deus tem um propósito, Ele não te chamou para que você venha assistir cultos, não pregue para ninguém, não fale do amor de Deus para ninguém. Se Deus te escolheu, Ele veio lá se escolhendo a Deus. Lembra o discípulo? Ele chegou lá, Mateus, cobrador de impostos, estava lá no lugarzinho dele, né? Com aqueles homens lá romanos, que ele era bem conceituado com os romanos. Mateus era bem conceituado com os romanos. E aí ele lá com o romano, daqui a pouco Jesus olhou para ele, e ele estava lá já lá no lugarzinho para receber dinheiro, né? Igual bilheteria, estava lá na bilheteria para receber o dinheiro dos impostos, e Jesus falou, bem sério. Era dessa maneira. E ele ficou assim e tal, largou tudo, jogou a sacola fora, ó, aquele soldado, aquele romano lá, que era o líder dele, não acreditou, o que tu vai fazer? Ele foi e Mateus revolucionou o mundo também. Então, Deus não chegou para você, e você está hoje no Evangelho, porque, não, Ele te escolheu para uma missão e um propósito. Só que para isso o livro de Atos foi necessário, por quê? Porque ninguém poderia fazer uma obra de Deus, de libertar, de curar, de transformar, de salvar, se não fosse pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você vê que os discípulos estavam com medo, lógico, estavam com medo dos romanos, com medo, e estavam lá escondidos, mas quando eles estiveram naquele lugar, que o fogo do Espírito Santo desceu sobre eles, lembra? A Bíblia fala que estavam reunidos, né? Todos reunidos, o fogo desceu do Espírito Santo. A partir dali mudou a vida daqueles homens. A tua vida só vai mudar de fato. Você é crente, amém, mas a tua vida só vai mudar de fato quando o fogo do Espírito Santo descer sobre a tua vida. Pode ficar ciente disso. Você é crente,
Não, mas você não muda, você é a mesma pessoa, você não tem mudança de nada, até nas atitudes. Falta uma coisa, falta o santo dentro de você. Porque quando você tiver o santo, aí o que não é santo, tu vai praticar mais. Né? Amém? Quem é santo? Amém, querido? Amém. A palavra santidade. Então, quando o discípulo cheio do Espírito Santo, acabou, meu irmão. Aí ali revolucionaram o mundo, onde eles iam, tocavam, acabou e pronto, curaram, e enfim. E fica esse negócio aí de orar 3 anos para uma pessoa ser curada, e muitos morrem, infelizmente. A minha mãe também. Minha mãe, eu fiz uma roda assim, ó. Olha, Senhor, em nome de Jesus, se tiver que ser curada, vocês não tirar, leve ela. Minhas irmãs, né? Eu falei, leve ela. Eu só não quero ver minha mãe sofrer fisicamente, ela é salva, transformada. E o espírito não morre. E vai descer a sepultura é o corpo. E ela falou, filho, me leva no banheiro. Aí eu fui levar ela no banheiro. Eu levei no banheiro, no meu colo, ela morre nos meus braços. Ela morre não, o corpo ficou inerte. E o espírito saiu. O boneco de novo, igual Deus fez. Agora não pode, ele não pode retornará. E pronto, final. Peguei, deitei ela na cama, botei ela deitadinha na cama, cumpri. Meia-noite e pouco eu fui para a funerária de Guadalupe, que existe ela até hoje ali. Até hoje ali. Fui para lá e resolvi tudo. Avisar meus irmãos, avisar meu irmão, era pastor de Uberaba. Aí, naquela época, para ter telefone para ir para Uberaba era dificuldade grande. Ela faz 30 anos que ela partiu. Né? E ponto final. É dessa maneira. Agora, o que faz isso? É o Espírito Santo de Deus na tua vida, que te tranquiliza nos piores momentos da tua vida. Amém? Então, nós temos um propósito de Deus para essa geração. Nossos filhos, nossos netos, infelizmente, os pais não estão ensinando os filhos corretamente na presença de Deus. Permitindo que os próprios filhos acho que decidam a caminhada deles. Filho não tem que decidir caminhada, não. Um filho pequeno não tem como decidir a sua vida. Quem decide a vida dos nossos filhos, quando está debaixo de nós, somos nós. É a igreja, ponto final. Você gosta de praia? Gosta. Quer ir para a praia hoje? Vamos, alegria, feliz, vamos para a igreja, triste. Está faltando alguma coisa, tá ou não está? Tá. Está um corpo inerte, mas falta o Espírito Santo de Deus. Falta o poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Até em lugares onde eu vou, irmão, se for um dia de culto, eu posso estar até de férias que eu não tive férias, mas eu posso até estar em um lugar lá, aí eu fico lembrando. Eu não consigo deixar de lembrar. Interessante. Sabe o que é isso? Isso é a alegria do que Deus fez na minha vida. Eu não consigo. Tem gente que vai para lugar, até se for domingo, então, se for conta, não está nem ali, ele só está naquele prazer, naquele desejo ali, pô, ele nem lembra. Aquela coisa momentânea, que aquilo acaba, momento. Mas eu sempre tive essa coisa comigo. Meu Deus, eu estou aqui, eu sei que eu estou com a minha família, estou aqui, mas está na hora lá do culto. É essa coisa no coração, esse prazer. Mas por que eu faço isso? Porque eu sei de onde Deus me tirou. Amém? Eu sei de onde Deus me tirou. Então o Espírito Santo, ele vai agir em toda a terra. Fala para o teu irmão assim, o Espírito Santo, ele vai agir em toda a terra. Só que para agir em toda a terra, ele vai ter que levantar um povo fiel. Amém? Um povo fiel que cumprirá os propósitos de Deus. E qual é o povo fiel? É aquele povo que não vai retroceder. Amém? Esse é o povo fiel. Pode deixar o mundo fazer o que quiser, mas o povo fiel não pode retroceder. Lembra Elias? Elias, depois de bater de frente com Acabe, com Jezabel, sofrer aquilo tudo, aquelas coisas todas e tal. Aí, poxa, Elias não foi lá para dormir
se prostrar diante daquele local que ele foi lá, algumas vezes eu até errei de falar isso, ele estava com depressão. Mas sabe o que Elias? Elias ali foi decepcionado. Agora sim, a decepção, se você não souber cuidar dela, pode te levar à frustração. Não é verdade? Tem muitas pessoas, aspas, com depressão, pessoas decepcionadas. Eu nunca vou me decepcionar com nada, porque a maior decepção foi Jesus Cristo de vir quando ele está pegando na cruz. Ele falou, cadê ele? Não tem mais ninguém aqui, só tem Maria aqui. Todos deixaram ele quando ele foi pendurar na cruz, porque todos só tinham Jesus para milagre. É igual essa geração. Ele só tem Jesus para casa própria, carro, prosperidade, emprego, conquista. Aí quando o discípulo olharam que Jesus dava, mas eu não entendi, eu não sabia, eu não pensei que Jesus morreria assim. Eu pensei que Jesus estava sempre com a gente, multiplicação dos pães, o povo está com fome, Jesus. Não é verdade, irmão? O povo estava enfermo, mas Jesus. E eles também faziam, opa, que legal, a gente faz também. Né? E é assim que o mundo, as igrejas estão dessa maneira, porque estão passando isso para as igrejas. Mas nós precisamos desse mover do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, o livro de Atos, ele ainda não terminou. Saber, eu estava vendo aqui do livro de Romanos, primeiro aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios e Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Se você for olhar 1 e 2 Timóteo, também Tito, Filemão, Tiago, Hebreus, Tiago, etc. Tal. 1 Pedro, 2 Pedro, 1, 2 e 3 carta do apóstolo João, e Judas e Apocalipse, depois do livro de Atos, todo esse livro que eu te falei. Todos os livros terminam assim: que a graça e a paz estejam convosco. Mas o livro de Atos não fala assim. Entendeu o negócio? Então, dá a entender que o livro de Atos não terminou de ser escrito. Lógico que ele tem um ponto final aqui na história, mas você vai me entender o que eu estou falando. Por que ele não terminou de ser escrito? Porque ele continua sendo escrito através de cada um de nós. Amém? O livro de Atos, ele continua sendo escrito por cada discípulo fiel e comprometido em dar continuidade à missão que Jesus começou no livro de Atos. Atos 29, porque vai até 28. Porque eu sei quase todo o livro, quantos capítulos tem. Então, Atos 28 capítulos. Então, Atos 29. Por quê? Porque o livro de Atos ele não foi fechado. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus ainda agindo na nossa vida. E o livro de Atos justamente está relacionado sobre o Espírito Santo. Então é uma continuidade, irmãos. Ele não fechou. Agora todos os outros livros, tu pode pegar todo, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, todos ele está lá, Paulo, o apóstolo Paulo. E a minha graça, que a graça e a paz esteja convosco. Apóstolo Paulo. Capítulo 28 de Atos não fala sobre isso. Porque o livro de Atos, ele não terminou de ser escrito. Porque ele ainda continua através de cada um de nós, que estamos comprometidos com a missão que Deus deu para cada um de vocês. Amém, irmãos? Por quê? Nós não somos chamados de discípulos? Ou não somos? Alô? Somos ou não somos? Somos chamados de discípulos. Mas não é discípulo do homem, é discípulo de Jesus. Nós não somos cuidados daquele que dirige a igreja, mas discípulo de Jesus. A pessoa fala, aquele ali é meu discípulo. Quem é meu discípulo? O único discípulo que eu vi na Bíblia mesmo, certinho, foi o apóstolo Paulo, que foi Timóteo.
Porque, Timóteo, o cara não saiu para 10 igrejas e teve 10 pastores. O cara não sabe nem. Quando ele fala o meu pastor, ele não sabe nem que o meu pastor já teve 10 pastores. Como é que eu falo meu pastor? Não. É igual o cara lá para a igreja que fala de paternidade. Meu pai, como é que é pai? Já tem um montão de pais? Você tem um montão de pais, só tinha um. Agora, padrasto, você pode ter uns 40 se quiser. Ou não é? Padrasto pode ter, agora pai é só um. Não é verdade? A verdade é essa, a gente tem que entender isso. Então, o discípulo é de Deus, de Jesus, e nós alimentamos através da palavra. Se nós somos discípulos, e se esse discípulo tinha uma missão, e eles foram escolhidos, como eu falei, Mateus, aí, no primeiro milagre de Jesus, visivelmente, falando no casamento das bodas de Canaã, estava lá quem? Tomé. Tomé estava lá, Tomé fazia parte ali daquele casamento, de não deixar o vinho acabar, eu não sei como é que dá o nome hoje, de organizar, de olhar, aquelas coisas todas, né? E aí, aquilo foi de proposta. A Bíblia não fala sobre isso, irmãos, diretamente, mas é só para você ver como Deus foi chamando um a um. E aí, acontece aquilo lá de, o vinho acabou. E aí Tomé estava lá dentro, que tinha a responsabilidade disso tudo, aí agora? Aí foi falar com Maria, Maria não, falar com ele, fazer tudo o que ele vos mandar, que Maria não pode fazer nada. Amém? Graças a Deus pela vida de Maria, mãe de Jesus, uma mulher escolhida, chamada. Amém? Mas ela não tem o poder que Jesus tem. Todo o poder, Deus falou, foi dado a Cristo. Amém? Todo o poder foi me dado no céu e na terra. Amém? Agora Maria é um exemplo de mãe, né, de etc e tal. A gente não pode deixar de fazer as colocações. E aí quando acaba aquilo tudo, aí Jesus foi, fez aquilo tudo lá, mudou aquilo tudo, pega tudo lá que tiver, os vasos, enche de água, e Tomé ficou olhando aquilo tudo, meu Deus. Aí quando acaba aquilo tudo ali que ele viu o milagre, depois Jesus chega para ele, Tomé, quer me seguir? Então era dessa maneira que Jesus chamava. É dessa maneira que Jesus chamava, irmãos. Jesus chamava desta maneira, mas para uma missão, e passaram a ser discípulos. Amém, irmãos? E depois passaram a ser apóstolos. E depois morreram pelo Evangelho. Imagina alguém morrer pelo Evangelho só se tiver o mover do Espírito Santo de Deus na vida deles. Meu irmão. Então, por que o Rio de Atos não fechou? Porque nós somos a continuidade, nós somos discípulos. Nós precisamos ainda, pela capacitação do Espírito Santo de Deus, revolucionar este mundo através da igreja. É por isso que tenta fechar a igreja, acabar a igreja. Aí tem aquele louvor que como é que ele fala aí? Tentaram acabar a igreja, né? Meu Deus, abre a boca aí, meu irmão. Irmão, não pode abrir a boca que a dengue não entra dentro da boca, não. A dengue só pelos braços. Os pés não entram dentro da boca, não. Os irmãos ficam com boca fechada não entra mosquito. Está com medo do mosquito lá dentro, né? Como é aquela música? Oi? A perseguição não parou a igreja. E aqui no livro de Atos ele era perseguido. O livro maior de perseguição era o livro de Atos. Mas também é o livro do poder do Espírito Santo na vida deles. Ou você pensa que eles suportavam aquilo tudo porque era um mero crente sem o poder do Espírito Santo? Até Jesus, irmão. Jesus, quando foi batizado, de lá, quando ele sai da água, há uma pomba e fogo. Olha aqui, irmão. Jesus recebeu o poder do Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus, em forma corpórea de homem, ele precisou ter o poder do Espírito Santo de Deus para suportar e revolucionar e cumprir a missão do plano de salvação que Deus tinha dado para ele. Sem o Espírito Santo você não é nada. Olha para o teu irmão, sem o Espírito Santo você não é nada. Você tem que buscar o poder e o mover do Espírito Santo na tua vida. Tem que buscar, porque, irmãos, aqui eu não profetizo maldição, eu não tenho maldição, eu não creio em nada disso.
Eu até não creio nem no certo e no errado. Eu creio na sua decisão. O que tu decidir pode ser certo ou pode ser errado para a tua vida. Entendeu o negócio? Eu sou meio assim esquisito de cabeça. Eu falo essas coisinhas assim, mas esse negócio de não que é certo ou errado, é o que tu decidir. A decisão é tua. Entendeu o negócio? Tem esse negócio de não adianta a pessoa querer ser crente nessa geração sem ter o Espírito Santo de Deus, porque depois, aonde você for na sua caminhada, você pode ser tragada ou tragado. Porque todos os lugares que Deus nos coloca, Ele nos coloca com propósito. E se você não tiver o poder do Espírito Santo de Deus, e esta missão que Deus lhe deu, você vai se entregar. Entendeu? Eu quando já evangélico, e aí eu trabalhei só no Macharama, eu fiquei lá 10 anos, fiquei crudo lá, meu Deus do céu, mas fiquei na fábrica muitos anos também, na outra mais 8, na outra mais 5, 6, na outra. E aí, sabe o que eu fazia, irmão? Você já viu fábrica? Eu trabalhei na TNT Brasil, eu era assistente de administração pessoal de empresa, mas tinha ajudante de caminhão, existia os motoristas, etc. Aí na hora do almoço, estava aquela turma toda, eu só fazia assim, ó. Aí eu assobiava assim, que você não podia ficar falando muito na hora do almoço e tal. Aí tinha uns assim que fazia assim, eu falei, opa, aquele ali é uma ovelha desgarrada. Porque toda ovelha é desgarrada, não é o lobo. O lobo tu pode ficar. Ele não está nem aí. Não soa nada no ouvido dele, porque ele não está nem aí, que é lobo. Mas quando a ovelha é desgarrada, ele começa. Entendeu o negócio? O cara pode estar lá na escola de samba lá. Aí eu olho para aquele e falo, vai com o diabo, é um perdido. Mas Deus olha para ele e fala, opa, ali tem uma ovelha desgarrada naquele dia que eu vou chamar. Ô, meu irmão, na verdade, irmão, o cara olha ali, não, porque aquele ali é pai não sei de quê, pai não sei de quê, pai Joaquim. Eu tenho até um amigo Joaquim, que mais que esteja presente ouvindo agora. Aí, né? Mas aí quando Deus olha aqui, não, aquele ali, eu vou chamar. Não é verdade, irmão? E é dessa maneira, porque eu lembro de mim, que eu fazia tudo isso e Deus me chamou. Então nunca você tem uma missão, e a tua missão é apresentar Jesus Cristo para as pessoas. Você precisa apresentar quem é Cristo para você. Eu apresentar Ele. E eu apresentando Ele, eu apresento também o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Porque o livro de Atos narra os atos do Espírito Santo por intermédio dos discípulos de Jesus. Lá, me parece lá se tu for verificar a história, nos primeiros atos da história da igreja, né, que o Espírito Santo já trabalhava. E a coisa que eu quero me prender aqui, para a gente dar uma sequência aqui, Jesus ele era completamente movido pelo Espírito Santo de Deus. Pode falar para o teu lado, Jesus era completamente movido pelo Espírito Santo de Deus. Agora, nós precisamos ser completamente movidos pelo Espírito Santo de Deus. Você já conhece alguma pessoa que você viu uma diferença dele? Que ele é movido pelo Espírito Santo de Deus? E quando você pega uma criancinha de 10 anos, que não tem nada a ver com a igreja, só vem para a igreja porque a família vem, ou 12, ou 20, ou 15, e olha uma criança de 11 anos, que os pais têm o desejo da igreja, olha para aquela criança, bota a outra do lado, as duas vêm para a igreja. Tu olha a diferença naquela criança. Ou não é? Pode ver que é. É a diferença. O Espírito Santo de Deus faz a gente ser diferente, mesmo quando criança. É uma criança que prega às vezes, que se alegra no Espírito Santo de Deus, ainda naquela inocência toda. Aí tu pega uma garotinha já que já era para amar a Bíblia, adorar a Bíblia, gostar da Bíblia e tudo,
mas que não tem prazer. Se você não sabe, isso me entristece muito. Mas eu não posso dar conta de tudo, né? Eu não posso dar conta de tudo. Eu fiz com meus filhos. Os demais, cada um faça com os seus. Agora aqui a gente ensina a palavra de Deus. Então, nós precisamos entender que Jesus, ele era completamente movido pelo Espírito Santo de Deus. Os atos de Jesus eram atos do Espírito Santo. A voz de Jesus era a voz do Espírito Santo. Irmãos, as palavras de Jesus eram as palavras do Espírito Santo. O ensino de Jesus era o ensino do Espírito Santo. Os milagres de Jesus eram realizados pelo poder do Espírito Santo. As curas que Jesus realizava eram curas realizadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Jesus era guiado, ele era movido. Jesus, ele era governado, amém, igreja? Jesus era dirigido pelo Espírito Santo. Jesus orava, Jesus ensinava, Jesus pregava, Jesus curava, Jesus libertava. Tudo movido pelo Espírito Santo de Deus, irmão. Tudo, quando ele falava assim, fica aqui que eu vou ali orar, o discípulo botava o discípulo lá. Quando ele chegava, o discípulo estava fazendo o quê? Dormindo. Porque não era movido pelo Espírito Santo. Uma pessoa movida pelo Espírito Santo, ele tem prazer de orar, ele tem prazer de ensinar, ele tem prazer de pregar, e os milagres acontecem através dele. A Bíblia fala que os milagres, eles vão, as bênçãos e os milagres, eles vão seguir você. Não é você que vai atrás, não. Eles que vão te seguir. Então, se você for ver Atos capítulo 1, aqui, ó, uma referência que nós só fizemos a leitura, mas eu quero me prender bastante o Espírito Santo de Deus, que a igreja precisa do mover do Espírito Santo de Deus, irmãos. Amém, queridos? Atos capítulo 1, versículo 4 e 5 diz: aqui, irmão, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse o quê? A promessa do Pai, que de mim ouvis. Agora olha o versículo 5: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Porque era necessário. As pessoas aqui foram batizadas com água, mas precisam do batismo do Espírito Santo. Crente precisa ser batizado com o Espírito Santo de Deus, irmãos. Que é Bíblia. Jesus falou, João mesmo falou, eu vos batizo com água, mas após mim virá outro que vos batizará com fogo e o Espírito Santo. A água é só para cumprir a ordenança da Bíblia, o batismo. Mas o batismo bíblico mesmo é o batismo do Espírito Santo de Deus, de fogo. E quando Jesus sai da água, ele vê tudo isso. Porque Jesus, ele era completamente movido pelo Espírito Santo, irmãos. Amém? Crentes têm que ser completamente movidos pelo Espírito Santo de Deus. Se não for, não vai fazer diferença nessa geração. Só faz diferença nessa geração quem for completamente movido pelo Espírito Santo de Deus. Então Jesus era tudo isso. Ele era guiado, movido, governado. Tudo isso pelo Espírito Santo. Ele orava, ele ensinava, ele pregava, ele curava, libertava. Tudo movido pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele tem que ser o nosso melhor amigo. Eu tenho um livro lá de Benny, que diz que o tema é Bom Dia, Espírito Santo. Você dá bom dia para o Espírito Santo quando acorda, mas o Espírito Santo é uma pessoa, meu irmão. Na verdade, tem gente que não dá bom dia para ninguém em casa. Quanto mais para o Espírito Santo. Se não dá para ninguém, quanto mais para o Espírito Santo. Eu passo na rua, eu dou bom dia até para cachorro. Os caras passam, aqui no cachorro, não tem problema não. Ele vai entender o que eu falei para ele. Talvez mais que você, que não é um cachorro. É dessa maneira, irmão. Você precisa ser movido pelo Espírito Santo de Deus, porque nós fomos criados, comprados pelo sangue de Jesus, porque chamado para um propósito. E qual é o propósito? A nossa missão nessa terra. Mudar a geração.
mas isso aí que está acontecendo, eu não vou me meter não, eu não vou falar não, a igreja não pode se meter não. Tem que se meter e falar. Porque essa é a nossa missão. Porque se eles se calar, eles deitam e rolam e jogam tudo podre que não presta para esse mundo. A igreja tem que falar. A igreja tem que ser movida pelo Espírito Santo, tem que falar mesmo. Não pode retroceder, não pode renunciar. Tem que falar. Que é isso que o inimigo quer, todo mundo se cala e não faz mais nada. Não, mas tem que falar. Jesus, como movido do Espírito Santo, pegou lá aqueles homens lá e falava direto. E falava, porque ele tinha uma missão, ele tinha que cumprir a missão dele. E repreendia, e falava da corrupção, e falava do pecado, e falava disso, e falava daquilo. Jesus falava. Mas ele foi para o Pai, mas ele mandou o Espírito Santo para nós. E agora nós somos discípulos dele nessa terra, fazendo a obra que ele fez. Amém, querido? Precisa entender, você não foi chamado por Deus para assistir culto, para pregar, para cantar. A gente foi chamado porque Deus tem um propósito, uma missão na tua vida, de libertar, de salvar, irmãos. Através da minha pessoa, do meu irmão, a maioria da minha família é crente. A maioria ali, eu vou dizer, irmão, tenho 25, 26 sobrinhos netos já. E a maioria está no Evangelho. 2 que não se estavam, se perderam por aí. E vocês viram o que aconteceu. Nós ouvimos a palavra, chegou aí na igreja. Chegar aí na igreja não interessa. Aquele homem ficou 38 anos na porta daquela igreja. Mas não entrava. Mas quando eu vou falar, 2 homens cheios do Espírito Santo de Deus. Cheio do poder. Pedro e quem? João. Cheio do Espírito Santo de Deus. Olha para cá, levanta. Eu não tenho ouro nem prata não. Mas o que eu tenho aqui, né? Além de ter Jesus, eles eram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque o discípulo de Jesus era movido pelo Espírito Santo de Deus. Levanta e anda. A partir daí ele entrou na igreja. Então, irmãos, o Espírito Santo é o nosso melhor amigo. O Espírito Santo é o nosso melhor professor. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Inclusive ele fala, ele vos fará lembrar de todas as coisas. É ele que é o nosso melhor professor, melhor amigo. Ele nos guia em toda a verdade, porque o Espírito Santo é a verdade. O Espírito Santo nos vai lembrar de toda a palavra da Bíblia que nós lemos, não é verdade? Agora eu estou ministrando aqui, eu estou pregando aqui, a gente esquece também, irmão. É muito tempo, é muitos anos, mas a gente esquece também, o Espírito Santo vem e manda para você a palavra. Às vezes você está ministrando, está cantando, tudo, o Espírito Santo dá letra para você, é porque é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo de Deus, irmão. Quando nós entendemos isso, pessoas vão lotar as igrejas, mas não para conquista e vitórias, mas para vir exaltar, adorar a Deus. Amém. Em espírito e verdade. Ele nos ensina a orar, o Espírito Santo nos ensina a adorar, ele é o nosso maior consolador, o Espírito Santo gera em nós o caráter, amém? Ele gera o caráter em nós, na nossa mente, nos sentimentos, a visão e o coração de Cristo. Jesus afirmou que o Espírito Santo nos concede poder para sermos testemunhas em todos os lugares. Atos capítulo 1, versículo 8. Olha aqui, ó, todo mundo conhece esse versículo, mas tem que conhecer a prática dele. Diz, olha aqui, ó, mas recebereis virtude. Sabe o que é a palavra virtude no original? Que é poder. É dínamos, dinamite, dínamo, poder, mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir, aqui, irmão, sobre vós, e semeis o quê? Testemunho, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que é ser testemunho? É o cara subir aqui e falar, eu era ex, agora não sou mais. Isso não é testemunho. Isso não é testemunho. Eu quero ver ele permanecer até o final. Né? Isso não é testemunho. Cara, eu comprei um carro, 48 prestações, apaguei uma. Eu quero agradecer a Deus. Mas aí não consegue pagar uma segunda.
Aí não é testemunho. O testemunho é testemunhar com evidência. Irmão, ser crente em Jerusalém não era muito difícil, não. Vamos botar Jerusalém no nosso bairro. Você ser crente onde você mora não é muito difícil, não. Mas agora, vamos botar a Judéia como uma capital. Já ficou um pouco mais difícil. Rio de Janeiro. Samaria. Para pegar em Samaria não era fácil, não. Lembra que Jesus estava caminhando para um determinado lugar e falou: peraí, então eu tenho que fazer, tem uma missão aqui. Aí ele viu a mulher lá no poço. Era necessário, eu já peguei uma mensagem, o tema era necessário Jesus passar por Samaria. Tem hora que é necessário você passar por alguns lugares, mas não é para visualizar e ficar, meu Deus, que lugar lindo. Mas é necessário você passar por ali, que alguém está precisando de você. A verdade é essa. E aí, para você ir para os confins da terra, continentes. Imagina continente. Pregar por esses lugares, ser um missionário para esses lugares, os continentes, os 4 cantos da terra. Né? Confins da terra, continente. Confins da terra, continente. Não se torna mais difícil? Então você precisava ter mais um poder do Espírito Santo de Deus. Porque ficar, porém, em Jerusalém, até se você não tem ainda o poder e a virtude do Espírito Santo de Deus, não saia de Jerusalém. Porque se tu sair de Jerusalém sem ter esse poder do Espírito Santo de Deus, você vai se perder. Você está entendendo o que eu estou falando? Tá ou não está? Vai se perder. Cai, porém, em Jerusalém, até que do alto recebeis o poder e a virtude. Aí sim, agora pode ir para a Judéia, Samaria e confins da terra. Porque agora vocês são movidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Você precisa entender isso, irmão. Foi isso que ele afirma que o Espírito Santo, ele concede poder. É ele que concede poder. Amém, irmão? Para nós testemunharmos em todos os lugares. Então, testemunhar é testemunhar em evidência. Eu vou passar por aqui, vai ter perseguição. Vou testemunhar em evidência que eu vou vencer aquela perseguição e eu não vou retroceder. Então, vou testemunhar com evidência. Amém? Não o cara falar, não, porque eu não sei o que, não sei o que lá, aí enche as igrejas todas, ganha dinheiro de todo mundo, daqui a pouco já está no mundo de novo. Eu sei disso, eu fui da igreja batista, vou contar aqui. O Otávio, esqueci o sobrenome dele. Era ex-Nice 1984. E aí, supostamente, ele se converteu. E aí, os pastores das igrejas, infelizmente, eles são iludidos com essas coisas para trazer as pessoas para dar testemunho, que não entende que o testemunho é com evidência. Perseguição, sofrimento, dores, evidência. Entendeu, querido? E só vai testemunhar com evidência quem for movido pelo Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Aí, Otávio de Carvalho. Aí eu estava na igreja batista, o pastor também convidou para que ele desse testemunho. Ele trouxe o laudo. Estava na época do soro positivo, né? De HIV, não é isso? E aí ele trouxe, eu que fiz a leitura, eu estava dirigindo o culto da igreja, eu fiz a leitura. Está aqui o Otávio de Carvalho, ex-Miss Brasil de 1984, tinha um cabelão aqui, e aí ele veio para Cristo. Lá ele pegou a doença e lá no hospital, supostamente, alguém pregou a palavra que tinha que pregar, e ele supostamente se converteu. Porque não tem conversão, tem escolha de Deus. É a escolha de Deus. Quando o Senhor te chamou e ponto final. Jesus olhar para ele, vem sério. Vem sério. Não me convertida, vem sério. Ponto final. Agora, e aí? Ele foi curado da HIV. Mostrou para nós o laudo e ele mostrou para nós a cura. E pregou o evangelho para vários lugares, outdoor. A maioria dessas igrejas grandes, Barra da Tijuca, etc., ele chamou, tá? Trabalho para voltar, as coisas todas.
Passaram-se 3 anos. Aí casou. Teve 2 filhos lindos. E depois desse tempo todo, ele retornou o caminho dele e ele morre com HIV. Porque ele pega de novo a doença e morre com HIV. Então, não é esse tipo de testemunho. Não tem. Vanderlei Cardoso, no histórico momento dele, Vanderlei Cardoso não é da sua época não, mas é da minha. Vanderlei Cardoso já é reverendo, eu gostava deles. As músicas não faziam mal nenhum, agora é que as músicas, pelo amor de Deus, né? Você ouve e tem que ter, né? Não é brincadeira não. Os filhos estão, as crianças estão ouvindo tudo isso, né? E Satanás entra na criança também, tá? Eu vou falar que Satanás também entra na criança. Eu vou mandar um vídeo para vocês de uma criança pequenininha, cheia de demônio que ele tem na casa dele. Mas por quê? Porque a casa está brecha para Satanás entrar nos filhos. A casa é brecha. E aí morreu. Então, o testemunho em si mesmo é testemunho, é com evidência. Você vai sofrer, você vai passar alguma dificuldade, você vai passar por isso, você vai ter que enfrentar situações, você, mas o mover do Espírito Santo de Deus já está contigo. Eu conheço muita história, aí o Vanderlei Cardoso ficou 3 anos em primeiro lugar na Rádio Melodia e os crentes comprando CD dele. Os crentes são legais. Os crentes adoram levantar os falidos. Os crentes que não têm discernimento, porque eu nunca fui para lugar nenhum. Para mim pode fazer o que quiser por aí, que eu não vou lugar nenhum. Tá, Roberto, quando começou aquela cara fazendo assim, aí em tanto que é lugar, lotado. Até bonequinho dele já está fazendo, né? Eu não vou para lugar. Dedé Santana, já tinha sido mandado embora, o Renato não queria mais ele, o Dedé, o outro, como é que era o Didi? Aí o Dedé estava jogador para supostamente aceitar Jesus. Aí as igrejas adoram isso, né? Porque a igreja ganha com isso. O que a igreja faz? Um marketing. Um investimento de valores. Né? A igreja fala, ó, chamar Dedé, se converteu todo mundo, Dedé. Como que alguém de um ser humano que parece que tem um nome mais que o outro, não pode se converter, é algo extraordinário. E o mendigo se converte. Não é a mesma coisa? Ou não é? Aí eles começam a valorizar a conversão de um cara porque é artista. Aí lotou as igrejas. A igreja apacentada lotou lá do Dedé, que quase que nego morre lá porque o ar-condicionado não deu conta de tanta gente para ver Dedé. E o Dedé está fora do evangelho já há muitos anos. Aí o que é que eles fazem? Eles fazem o ingresso, investimento. O Dedé vai me pedir 10 mil para vir aqui. Mas com esse ingresso a igreja vai estar 30 mil, eu vou ganhar 20 mil aí. Então é um investimento legal. É assim que eles fazem. Seja como. Aí o Salgadinho supostamente aceitou Jesus. Foi igual foi igual, eu não vou falar daquele que fez a reforma do Evangelho, supostamente aceitou Jesus também, supostamente, né? Nunca aceitou Jesus, foi supostamente. E até corrida ele se meteu. Mas, isso é outra história. Aí Salgadinho, eu era daqui, eu falei, pastor, não faz isso não. Eu era da área administrativa da igreja. Pastor, para que esse cheque aqui é para pagar o salgadinho. Olha, o que é isso? Eu pego aqui para caramba, não ganhei um real. Caramba, esse cheque todo aqui para salgadinho. É melhor comprar 100 salgadinhos lá na Rosana, mais barato. Acho que é um salgadinho só, né? Um salgadinho só. Supostamente lotou. Eu ficava lá atrás, que eu levido, mas para obedecer pastor, eu ficava lá atrás, nem olhava para a cara de ninguém. Como obediente, eu fui sempre eu. E está no mundão, né? Não sei se é salgadinho, se é doce, se é não sei o que, eu sei que não tem nada do evangelho. Então é dessa maneira, irmão. Agora, quando o crente for movido do Espírito Santo de Deus, ele vai ter discernimento espiritual. Vamos acabar com esse negócio, irmão.
A gente precisa ser movido pela Espírito Santo de Deus. O pessoal lota a igreja, e graças a Deus, porque primeiro traz os artistas. Aí vem a primeira, a segunda, a terceira vez, aí já lotou, e depois que já lotou, as pessoas continuam indo. A verdade é essa, porque já pegou o primeiro ponto ali. Não é isso, irmão? Aí depois o homem não aparece mais lá e acabou. A gente precisa de entender que o evangelho é diferente. O evangelho é mudança, é transformação. Hoje tem um montão aí dizendo, eu sou crente, mas não quer mudar de vida. Cristianismo é mudança de vida, irmão. É transformação. Ah, mas se eu não fizer isso, quem vai me dar dinheiro? Como é que eu vou me sustentar? Ah, meu irmão, então se converteu. Porque se você se converter, Deus cuida de você. Não, mas eu tenho que ainda praticar isso aqui, porque aí como é que vai ficar? Mas quem é movido pelo Espírito Santo de Deus, a carne não prevalece mais na tua vida. Amém? A verdade é essa. Então, o Espírito Santo ele foi derramado lá nos primeiros discípulos, lá em Pentecostes. Está em Atos capítulo 2, daí no versículo 1 ao versículo 4. Que você vê aqui, que eu já estou quase finalizando. Atos capítulo 1, sempre. Lá no 2, ó, aqui fiz o primeiro tratado do Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento aos apóstolos que escolheram. Aqui, escolheu também. Ninguém aqui eu aceitei Jesus, eles foram escolhidos. As quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando a respeito do Reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que de mim ouviste. Oi? Capítulo 2, tá? Mas esse versículo aqui que eu quero só aprender, a promessa do Pai que de mim ouviste, essa palavra. Qual era a promessa do Pai que de mim ouviste? O derramamento do Espírito Santo de Deus. E aí vem o capítulo 2 de Atos, que agora é do 1, né? Esse primeiro, diz aqui, e cumprindo-se o dia de, estavam todos reunidos no mesmo, e de repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estava sentada. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram cada um deles. E todos foram cheios de quê, irmãos? E começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, o Espírito Santo veio para ficar conosco para sempre. Fala para o teu irmão, o Espírito Santo, ele veio para ficar conosco para sempre. Está em João capítulo 14. Agora, uma coisa também. O Espírito Santo só está com cada um de nós para sempre ele teve um novo nascimento. Porque se não teve um novo nascimento, não há morada do Espírito Santo. É igual eu falei na aula aqui de demonologia. Existe a possessão e a opressão. A possessão é uma habitação de demônio no corpo. Crente que é nascido de novo não pode ficar possesso porque o Espírito Santo habita nele. Mas ele pode ter opressão. Opressão tal que quem não tiver discernimento dá a entender que ele está possesso. Deu para entender? Às vezes você olha, aquele crente não é oprimido. Mas a opressão é tão forte que dá a entender que ele está possesso. Possesso, quem é nascido de novo, quem tem o Espírito Santo, não pode ficar. Porque a palavra significa habitação. E o Espírito Santo já habita dentro de nós. Entendeu, queridos? Então, João 14 diz aqui, ó, versículo 16 e 17. Versículo 16 e 17. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro para que fique conosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde o quê? O mundo não pode receber Ele. Porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós.
ele habita com cada um de nós, estará com a promessa do dom do Espírito Santo, é para todos os filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui, diga glórias a Deus. Então, portanto, é também para esta geração desta igreja aqui, para cada um de vocês, e para você que está nos assistindo do outro lado também. Porque olha aqui, Atos 2, olha o 38 e 39. Atos 2, versículo 38 e 39, olha o que diz aqui. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja o quê? Batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o quê? O dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. A promessa para todos aqueles também da tua família, que Ele vai chamar. Amém. Você crê nisso? Diga glórias a Deus. Glória a Deus. Então é isso que a palavra do Senhor diz, irmãos. Então, o Espírito Santo, ele nos mantém firmes na doutrina dos apóstolos. Mas na doutrina dos apóstolos de Atos, capítulo 2, versículo 42 até 46, diz que eles se reuniam, né? Estavam em comunhão com os apóstolos, estavam em comunhão com os irmãos, na doutrina, etc. e tal. Então o Espírito Santo, ele mantém firme cada um de nós na doutrina verdadeira da palavra de Deus. Não inventos de doutrina, de heresias, mas o Espírito, quando você tem o Espírito Santo, ele te mantém firme naquilo que você aprendeu. Pode vir a novidade que for, não vai mudar você, porque o Espírito Santo, vai te revelar. Amém? Amém. É assim comigo. Pode vir dentro de doutrina, até porque eu dou aula de escatologia, eu sei que um dos princípios até Jesus voltar, e os prenúncios, melhor dizendo, até Jesus voltar, é o grande crescimento das heresias dentro da igreja. E quando você tem conhecimento disso, tudo que acontece por fora, você não fica, meu Deus, não sei o que lá, porque a própria Bíblia já nos ensina a respeito, entendeu? Então tudo isso vai crescer, mas quem tem o Espírito Santo de Deus vai se manter firme à doutrina dos apóstolos. Comunhão, palavra, amém? Amém, querido? Você pode ver lá em Atos 2, 44, 42 e 46. Aí nós vamos manter firme aonde? Na perseverança, nas orações, unidos nas celebrações, no templo, nos cultos dos lares, nos trabalhos feitos pela igreja, enfim e tal. E para finalizar, uma igreja movida pelo Espírito Santo, ela é uma igreja alegre. Ela não pode ser uma igreja triste. Ela tem que ter alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força é. Uma igreja movida pelo Espírito Santo, ela louva espontaneamente. Ela cresce diariamente a graça de Deus no meio de cada um de nós. Que Pedro falou antes de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Finalizando, o Espírito Santo nos concede poder para curar. Olha para o teu irmão e diga: poder para curar. Meu irmão, porque Jesus otorgou isso para nós, discípulos. Ide por todo mundo, batizando, nome curai e expulsando os demônios. Então o Espírito Santo, a missão deles era essa: ir por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, expulsando os demônios e curando os enfermos. Porque para onde eles iriam, iam passar por esse lugar em que não tem pessoas endemoniadas. Lembra quando Jesus passava em determinado lugar? Traziam pessoas enfermas para ele, alô? Trazia pessoas enfermas para ele, trazia pessoas endemoniadas para ele, lembra? Que traziam, onde Jesus passava, não traziam pessoas endemoniadas, pessoas enfermas? Mas Jesus agora otorgou esse poder para você. Você não entende isso. Mas quando nós fomos movidos pelo Espírito Santo de Deus, Jesus foi completamente movido pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós fomos movidos pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, aí sim nós vamos curar, libertar e restaurar. Amém?
Aí o exemplo que eu já dei, antecipei, foi Pedro e João. A Bíblia fala que cheio do Espírito Santo curaram um coxo de nascença, lá na porta do templo de Jerusalém, em Atos capítulo 3. Então quero concluir dizendo o seguinte, Atos 2,39. A promessa é para vocês, para os seus filhos. Olha o que diz a palavra, Atos 2,39. Pois a promessa para vocês, para os seus filhos, e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, ainda vai chamar. A promessa é para toda a tua família. Que sejamos movidos pelo Espírito Santo de Deus para suportarmos tudo aquilo que ainda vai acontecer na nossa caminhada, na nossa vida, mas que nós somos guardados pela promessa de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Você que quer falar, meu filho? Você que vai trazer a tua semente, traga a tua semente aqui e abençoa a casa do Senhor. Estamos entrando no mês do início. Você sabe dos nossos compromissos. Mas você sabe que, graças a Deus, que nós estamos ainda hoje. Hoje ainda é dia 3 de março. Dia 7, agora a gente faz 22 anos aqui. Aqui está 7. Nós vamos fazer 22 anos aqui. E hoje já é dia 3 de março. E nós já pagamos o aluguel de março. 3 de março, mas nós já pagamos o aluguel de março. Mesmo com saída de pessoas, porque eu não me prendo por dízimo de ninguém para ninguém ficar na igreja. Quer ficar uma alegria, um prazer, quer ir, um prazer, uma alegria também. Porque eu botei nas boletinhas lá no final de ano. Assim como todos são importantes, eu também sou importante para os outros. É isso que é dessa maneira que eu passei a entender agora. Eu também sou importante, a minha esposa também. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar? Obrigado por esta manhã. Obrigado pela semente, pelos dízimos, ofertas lançadas no gasofilaço. Senhor, nós precisamos que o Teu Espírito Santo entre aqui nesse lugar. Oh, meu Deus, que o Teu poder venha sobre o Teu povo, meu Deus. Liberta agora o Teu povo. Senhor, abre esse coração para que o mover do Teu Espírito Santo. Porque eu falo isso? Porque nós ainda temos uma caminhada grande nessa terra. E muitas coisas ainda vão acontecer. A palavra de Deus diz, dias maus virão, diz a Tua palavra. E só através do mover do Espírito Santo de Deus, nós suportaremos a pressão desse mundo. Oh, manaralabaxeira e balabás. Ah, Senhor, batiza o Teu povo, Senhor. Que eles têm um desejo de buscar o batismo do Espírito Santo. Porque João disse, oh, vai vir após mim. Jesus nunca batizou ninguém com água. Jesus não batizou ninguém com água. Mas João falou, ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Aleluia. Oh, meu Deus, não importa só o batismo com água. O batismo com água é apenas nós temos que cumprir a ordenança da Tua palavra. Mas o batismo que vai te levar a ser forte na tua caminhada é do Espírito Santo. Assim como no dia de Atos estavam todos reunidos, Senhor, em um só lugar, e o Espírito Santo moveu, encheu os discípulos do Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo venha encher esse lugar agora. Começa a adorar Ele agora, igreja. Nós falamos dele, começa a adorar Ele agora. Oh, mandaralabaxeira, balabás. Espírito Santo, enche agora a vida, agora, Pai. Oh, Senhor, enche agora os Teus filhos agora. Oh, Deus, em nome de Deus, batiza o Teu povo, Senhor. Oh, meu Deus, porque se eles não receberem o mover do Espírito Santo, não suportarão a pressão desse mundo, Senhor. Senhor, venha sobre a Tua igreja. A igreja precisa ser movida pelo Teu Espírito Santo. Oh, Senhor, venha nesse lugar. Desça agora com Teu fogo nesse lugar, Senhor. Toca agora, meu Deus. Oh, Senhor, o Senhor mandou o dom do Espírito Santo, Senhor. E deu autoridade para nós curarmos, expulsarmos o demônio.
Senhor, toca agora teus filhos desse poder para cada um de nós. Jesus recebeu todo o poder e deu poder para cada um de nós. O discípulo curava, o discípulo libertava. Senhor, que cada um de nós recebamos esse dom do teu Espírito. Seja tocado agora por ele, igreja. Seja tocado agora por ele, pelo poder do Espírito Santo de Deus, pela virtude do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, meu Deus, como eu peço que a igreja tenha essa alegria da tua presença espontaneamente, porque uma igreja que tem o Espírito Santo é espontânea na adoração, no louvor. Senhor, usa os teus filhos aqui nesse lugar, toca poderosamente na vida deles, Pai. Muito obrigado. Leva-nos guardado por ti, cubra-nos, Pai, de todo o mal, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do teu Espírito esteja na vida de cada um, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja movida pelo Espírito Santo do Senhor, diga glória a Deus, diga aleluia, e aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz para você que está do outro lado, um bom almoço. Se for a vontade de Deus, 19 horas estaremos aqui no culto de celebração ao Senhor. Graça e paz.